Fora do jogo. Bolsonaro fora do jogo. Se você gosta desse tipo de notícia, se inscreva no nosso canal aqui embaixo e dê um like no vídeo. Então essa é a notícia de hoje, dia 30 de junho, em todo o Brasil, esse escândalo da inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente. Então, foi declarado inelegível pelo TSE, que é o consórcio STF-Lula, executivo, né? Governo federal. Quer governar o país sem oposição. Isso aqui fica bem claro nesse ato de hoje, né? Isso fica bem claro para o Brasil e para o mundo, e para aqueles que são esclarecidos um pouquinho sobre a vida. Então, colocar o Bolsonaro fora do jogo, porque ele é imbatível. Ele é querido por todos nós brasileiros, na grande maioria, e pelo mundo afora, aonde ele vai. Até com Trump nos Estados Unidos, as pessoas gostam do Bolsonaro e respeitam o seu caráter, a sua competência, a sua honestidade, o seu trabalho por mais de 40 anos na política. Então, em Brasília, por 4 votos a 3, né? O último foi o voto do Alexandre Moraes, que na verdade foram 5 votos, né? Não, isso aqui é da Dilma, eles colocaram essa matéria aqui da Dilma. Não, esquece. Aqui mostra a Dilma, o impeachment da Dilma, nessa matéria. Então foram 5 votos a 2. O último foi de Alexandre de Moraes, agora à tarde. Entendeu? Então tá aí o rostinho do ministro, que começou com a votação. Esse aqui, né? Gonçalves. E aqui o Temer, Dilma, aquela chapa, né? Chapa Dilma-Temer, que ela levou o impeachment também. Então vocês notam que eles são tudo amiguinhos, né? Então o Temer foi vice da Dilma e eles se juntaram, todo esse consórcio de esquerda, que não existe centro, para derrubarem, tirarem Bolsonaro da jogada, do jogo. E conseguiram agora. Então você vê que no Brasil existe essa ditadura. Ah, mas estamos vivendo uma democracia. Conversa fiada. Já não estamos vivendo em democracia há muito tempo. Até mesmo antes de Bolsonaro. Era uma ditadura velada. E como na Venezuela, né? Que eles falam que eles vivem na democracia. Aquilo ali é uma ditadura. Quem manda ali é o Maduro. O, o legislativo é só um enfeite. É como na China, o Partido Comunista Chinês. O legislativo, o Congresso, é como se fosse um enfeite. Não tem poder de decisão de fazer nada. Então é uma ditadura, como é em Cuba também. Entendeu? Então essa é a matéria. E aí tá aí, ó. Esses são os ministros. Esse aqui votou a favor. Quer dizer, que ele não fosse ficar inelegível, né? Esse ministro aqui. E aí tá a matéria. Cássio Nunes também, né? Ao analisar a ação do PDT, o jurista Dirceu Torrecilhas Ramos, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, afirma que o processo não tem substância. As acusações do partido ferem a liberdade de expressão, constatou. Como o presidente da República, Bolsonaro, tinha ainda o direito de se reunir com representantes de outros países para falar o que quisesse. Então, aquela reunião com os embaixadores é uma falácia, porque é de direito do chefe, do presidente da República, se reunir com esses embaixadores. Então essas acusações são falsas, são levianas, vamos assim dizer. No que diz respeito ao encontro com embaixadores, ele convidou então o presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, que não quis comparecer. Nada havia a esconder. Ele falou das urnas lá, naquele momento, mas ia falar na frente do Fachin. Ia ser do mesmo jeito, que o Bolsonaro não tem papo na língua. A afirmação segundo a qual Bolsonaro cometeu abuso de poder não se sustenta. Então, esse jurista, o jurista
Ramos analisou esse inquérito do PDT, que foi contra o Jair Messias Bolsonaro, e viu que não se sustenta. Entendeu? Várias pessoas falam isso. Então eles arrumaram alguma coisa, como ele não tem roubo, ele não tem desvio de dinheiro, ele nunca roubou o Brasil, ele não está na Lava Jato, não foi alvo do mensalão, de nada disso, de esquemas com a Odebrecht, que a maioria deles estão enrolados, até esse ministro aí, que foi o primeiro a votar, o Benedito, ele estava lá, no caso da Odebrecht, na Lava Jato. Isso ninguém fala. Entendeu? E Bolsonaro é um ficha limpa. E fizeram isso para retirar o Bolsonaro da jogada. Porque eles não querem Bolsonaro nem pintado de ouro. Porque o Bolsonaro, ele ganha qualquer eleição. Ele é querido. Ele é uma oposição fortíssima. E que, na verdade, se fosse tudo certinho, jamais esses aí iriam ganhar alguma coisa. Entendeu? O povo sempre quis Bolsonaro. Então foi cometida uma injustiça, entendeu? E tá aí, a perseguição, a inelegibilidade é o que faltava para exterminar qualquer possibilidade de Bolsonaro hoje. O principal líder da oposição, graças aos votos de 58 milhões de brasileiros em 2022. Mas não foi 58, foi muito mais. Ele ganhou mais de 70 milhões. Muito mais, eu posso afirmar isso. Que ele, na verdade, ele ganhou mais de 70 milhões de votos. Muito mais do que em 2018. Foi muito mais. Isso ficou muito claro, né? Voltar algum dia ao Palácio do Planalto. Eles eliminaram. Como faz Maduro. Como fez Maduro hoje. Vou ver a notícia aqui, vocês vão ver. Saiu hoje também uma candidata fortíssima lá na Venezuela, e Maduro colocou ela inelegível por 15 anos. Que ela é mais nova do que Bolsonaro, né? Então, vamos botar 15 anos, porque quando ela puder concorrer, ela já está mais velhinha. Então, tira o Bolsonaro da jogada. Isso é o que as ditaduras fazem, né? Em Cuba, Venezuela, na China, onde for. Eles fazem isso. Tiram o adversário da jogada e ficam só eles no poder. Então, isso não é democracia. Isso é ditadura. Entendeu? Então, tá aí, ó. Voltar algum dia ao Planalto? Eles não querem. Trata-se de mais uma ilegalidade entre tantas cometida pelo Judiciário, STF, desde os primeiros anos de Bolsonaro no poder. O ativismo judicial ficou mais intenso quando Moraes impediu a nomeação do delegado Alexandre Ramagem. Se lembra? Foi o primeiro ato de Bolsonaro. Ele se meteu, Alexandre de Moraes, a justiça, para impedir Ramagem ser diretor-geral da Polícia Federal em 2020. Foi no finalzinho de 2019, né? Também a pedido do PDT. Tudo é pedido do PDT. Então você vê que o PDT é o partido de esquerda. O PDT é PT. PDT é MDB. PDT é Temer. PDT é Ciro. PDT é Lula. São todos esses partidos iguais. Não existe centro. Isso é falácia. É mentira da mídia. Então só existe dois lados, é a direita e a esquerda, o céu ou o inferno, o diabo ou Deus. Só existe isso. Quem não está do lado de Deus está com o diabo. Essa é a palavra. Entendeu? Então o PDT, ele é Lula, o PDT é Temer, o PDT é contra o Brasil. Entendeu? E eles que vão acionando. Aí quando não é o PDT, é o PCdoB. Quando não é o PCdoB, é o PT. Quando não é... É assim. E é assim que o Bolsonaro viveu esses 4 anos, nesse inferno. Então a legenda disse se tratar de desvio de finalidade. E o Alexandre de Moraes acatou esse processo e impediu o Ramagem de ser diretor da Polícia Federal. E ele nunca foi amigo íntimo de Bolsonaro, né? E nada disso. E agora a gente vê como é que são 2 pesos e 2 medidas. O advogado do PT, que é de verdade, o advogado íntimo do Lula, da Dilma, do Haddad, né? Da família, né? Ele, Zanin, ele entrou no STF. E aí Alexandre de Moraes do STF, tá tudo normal. Entendeu? Um caso bem diferente desse Ramagem aí. Porque o Ramagem nunca foi amigo íntimo de Carlos Bolsonaro, casado com a filha de Bolsonaro. Nada disso. Nada disso. Eles impediram.
E aí, quando foi agora no Zanin, ele pôde entrar como um ministro, foi sabatinado pelo Senado, como uma marmelada, e hoje é ministro do STF. Então você vê que esse Brasil está afundado na lama da injustiça. Essa é a palavra que eu tenho a dizer. E não estou falando fake news. Eu tenho certeza disso. Eu estou falando a verdade. E a verdade dói, e todos aqueles que falam a verdade serão perseguidos, já dizia Jesus na época, né? Então, da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, segundo a qual se tratava de interferência na corporação. Entendeu? Então, pela suposta proximidade de Ramagem com a família do presidente e da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, segundo a qual se tratava de interferência na corporação. Mentira! Ramagem não tinha proximidade nenhuma. Bolsonaro cumpriu a determinação judicial. Ele cumpriu. Não escolheu Ramagem, escolheu outra pessoa. Ele sempre tinha que recuar nos seus atos, como presidente da República. Já o Lula faz o que quiser. Trouxe agora ontem um Foro de São Paulo aqui, gastou milhões, a gente nem sabe quanto gastou. O general Girão estava cobrindo lá fora, um opositor. E eles gastaram milhões, trouxeram esses ditadores todos aqui, Cuba, Venezuela, Daniel Ortega. E ninguém fala nada. O Lula faz o que quiser e o STF não está falando nada, que isso é um ato antidemocrático, entendeu? Ele pode se reunir com ditadores, trazer um bandido procurado pela polícia que estão dando até recompensa de 15 milhões de dólares, que é o caso do Maduro. Eles não estão nem aí. E o povo não está nem aí, parece que está dormindo. Agora, o Bolsonaro, pela uma simples indicação do delegado Ramagem para a Polícia Federal, o diretor, eles foram lá, não, isso aí não pode. Isso não pode. Então, Bolsonaro cumpriu a determinação judicial e não escolheu Ramagem, foi escolher outra. Bolsonaro sempre foi obediente. Bolsonaro sempre andou nas 4 linhas da Constituição e se deu mal, né? E se você andar nas 4 linhas da Constituição, você acaba se ferrando, porque eles do outro lado, agora, nesse governo, eles não cumprem a Constituição. Então, como é que você vai jogar no mesmo jogo, assim, do mesmo jeito? Eles não cumprem as 4 linhas da Constituição. Eles estão rasgando a Constituição toda hora, à torta e à direita. Essa decisão se somou a mais de 120 interferências do STF. Todas obedecidas por Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi um ditador. Bolsonaro nunca foi um desobediente. Um criador de casos. Ele nunca foi, ele só foi falar a verdade. Entendeu? Que disse jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Ele sempre fez isso e se ferrou. Ele teria que ser até um ditador mesmo. Acho que ele errou. Porque para lidar com bandido e com ditadores tem que ser do mesmo jogo, né? Em 4 anos de governo, então o presidente não se recusou a cumprir nenhuma das ordens que recebeu do Poder Judiciário. Não desobedeceu ao parlamento ou censurou críticas dirigidas a ele. Então, ele nunca disse, está falando mal de mim, vai ser preso. Mandou a Polícia Federal na casa do elemento, do PT, ou então de alguém da esquerda que está falando besteira nas redes sociais, calar a boca dos outros. Ele nunca fez isso. A pessoa podia falar o que fosse dele nas redes, ou, direto com ele. Ele não ia mandar a Polícia Federal na casa das pessoas. Nunca fez isso. Quem faz isso é o STF. Quem faz isso é esse governo Lula. Eles estão prendendo uma opção de gente, até índio. Pessoas de família aí, que não tem nada a ver com corrupção, eles estão sendo presos. E os bandidos estão sendo soltos. É isso que eu tenho que falar. E eu não estou falando fake news. É a pura verdade. Então, a reunião de Bolsonaro com os embaixadores foi apenas um pretexto para tirar de cena um campeão de votos. Quer dizer, é o nosso presidente, ele ia ganhar qualquer eleição, né? Era para ele estar aí. O nosso presidente eleito foi Jair Messias Bolsonaro. Esse que está aí é um impostor, ele não ganhou isso aí, não. Isso aí eu falo com toda certeza. O consórcio no poder quer governar o Brasil sem contestações. É como acontece na Venezuela, como acontece em Cuba, como acontece na China, em todos os países onde que rege a ditadura. Entendeu? Para concretizar o sonho, nada melhor que afastar das urnas o mais popular dos oposicionistas, que foi Jair Messias Bolsonaro. Então tá aí, né? Tá aí a matéria. Esse aqui foi alvo da Lava Jato, esse ministro aqui. É, tudo amigo. Não, eles são do centro, são das... Que conversa, eles são tudo amigos. Tudo amiguinho.
Não existe isso de centro. Isso é pura bobagem de criança. Entendeu? Então vamos ver aqui o que está no Twitter. Henrique disse o seguinte, ó. Nas ditaduras é normal tornar opositores inelegíveis para tirá-los da disputa. Mas isso só acontece na Venezuela, né? Claro. No Brasil é defesa da democracia. A gente está protegendo a democracia porque o Bolsonaro é um safado, é um bandido, um ditador. Isso é conversa fiada, né, meu amigo? E o pior é que tem gente abessa acreditando. Quer dizer, uma parcela pequena, não é abessa, mas uma parcela pequena. Quando essa parcela são artistas que recebem cascalhos, 5 milhões, 10 milhões do governo, empresas, empresários, né, grandes empresários, JBS, ganha bilhões e trilhões, aí vai apoiar o Lula. A gente entende que ele vai ter que apoiar o Lula porque eles estão ganhando milhões. Agora, o cidadão que não ganha nada, ganha salário mínimo e fica apoiando esse governo, esse cidadão precisa parar no psiquiatra porque ele tá louco, tá maluco. Entendeu? Ele tá totalmente desorientado, ele precisa se tratar urgente. Ele tá doido. Ele tá se matando, ele tá se autodestruindo e acabando com o Brasil. E apoiar esse tipo de gente. Então, Folha de São Paulo diz: ditadura da Venezuela torna opositores inelegíveis e sepulta perspectiva de eleição livre. Isso aconteceu hoje também, na mesma data, ó, 30 de junho de 2023. Então, foi uma candidata lá, uma futura candidata. Medida atinge ex-deputada lá, que aparece como nome mais viável nas primárias oposicionistas de outubro, das eleições que vem se aproximando lá na Venezuela. Então, Maduro chegou, acionou o Poder Judiciário, como o STF, e colocou essa garota, essa mulher, quer dizer, uma mulher, né? Por 15 anos inelegível. O que aconteceu hoje aqui no Brasil, também na mesma data, né? Isso é até uma combinação, né? São tudo amigos, né? Foro de São Paulo que vem mandando, né? Então ela ficou inelegível. Então eles vão eliminando os adversários assim. Então, e depois disso, a gente está protegendo a democracia. Poxa, tá na hora de você acordar, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, caiu de paraquedas, toma juízo, acorda. Entendeu? Você não fica incentivando e apoiando esse tipo de gente. Isso aí tá afundando você, o Brasil e todo mundo. Entendeu? Então tá aí. Essa foi uma notícia triste. Tá aí o Bolsonaro, a foto dele. Vários estão falando aqui, ó. Vários estão falando sobre esse acontecimento de hoje. É, tá aí. Só em 2030. Aí em 2030 eles vão inventar outra coisa. Entendeu? É, eles vão inventar outra coisa. Vão colocar inelegível até 2060. Olha lá, as urnas eles já estão fabricando, só o número 13, não precisa ter 22, porque já tirou já. Então, é uma piada ou não é? Aí a gente fala aqui na internet, eles querem aprovar o PL 2630 contra as fake news. É o projeto das fake news. Conversa fiada. Eles querem colocar uns paradrapos na nossa boca que você fica calado, seu idiota. É mais ou menos isso. Você não tem que falar nada aqui. Quem tem que falar é a Rede Globo, a Band, o SBT, que só fala besteira e enganando o povo há décadas. Entendeu? Se você gostou desse tipo de notícia, inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seu amigo, com seu inimigo. E até o próximo vídeo. É uma pena o que aconteceu, mas eu já esperava isso, né? Porque a gente não está vivendo numa democracia. Mas está, não está. Você está sendo enganado. Acorda, antes que seja tarde demais. Um grande abraço e até a próxima.